Olá, quinto ano. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para a nossa primeira aula da semana, conforme planejado, aula de história, dando continuidade aí, né, a nossa maratona de estudos sobre a vida dos bandeirantes, a importância dos bandeirantes, né, no meio de nós, tudo que esses bandeirantes beneficiou aí o Brasil, né? E hoje nós vamos ver aí um pouquinho dessa corrida dos bandeirantes em busca do ouro, tá bom? Então, nós vamos aí dar seguimento da página 17 até a página 22 da apostila 2, tá? E hoje nós vamos ver um pouquinho aí a corrida do ouro, né? Como São Paulo, né, e o Brasil, né, em algumas regiões do norte, nordeste, estava em declínio, né? Na questão da, na questão da plantação da cana-de-açúcar, que já não estava dando mais tanto lucro, né, para o Brasil, o comércio já não estava tão bom mais, né, como antes, a questão do comércio também do pau-brasil, que foi, né, a primeira riqueza do nosso país, também já não estava mais dando tanto lucro no nosso país. O que aconteceu? Devido aí ao desbravamento de vários bandeirantes no nosso país, eles encontraram uma outra riqueza preciosa, digamos que seria a terceira riqueza aí do nosso país, o ouro, tá, gente? E aí nós vamos ver aí um pouquinho dessa questão, como que se deu aí, né, o ouro. Eu vou lendo aí os parágrafos para vocês, tá bom? E explicando aí dentro da medida do possível para que vocês entendam um pouquinho, tá? Então, assim, as primeiras descobertas aí, né, das jazigas de ouro, ainda explicando, por bandeirantes paulista, foram descobertas aí nas regiões de Minas Gerais, tá? E aí desencadeou neles, gente, uma verdadeira corrida ao ouro, né? Gente de todo tipo resolveram se aventurar para ir atrás de ouro, ir atrás de pedras preciosas. A maior parte desse povo era paulista, né? Aqui de São Paulo, que já não lucravam tanto com a escravidão, né? Como bandeirantes com a escravidão indígena, porque eles aprisionavam os índios. E aí que colocaram em mente, falaram, não, vamos também aí se aventurar em busca de ouro, né? Então, assim, a extração desse metal, do ouro, né, e outras pedras preciosas, também atraiu os europeus, tá? Principalmente os portugueses, né? Óbvio, né? Diante de toda a história, de todo o contexto que a gente já conhece aí, referente ao descobrimento do Brasil, né? E no início dessa mineração, chegaram de Portugal, gente, cerca de 600 mil pessoas, entre comerciantes, religiosos, proprietários e aventureiros, em busca, gente, dessas pedras preciosas. Pensem vocês. Então, descobriram, né, a mina do ouro aqui no Brasil, né? Logo depois do pau-brasil e da cana-de-açúcar, que pararam de dar lucro para Portugal, para o comércio. E aí, por conta aí dessas andanças, né, vamos falar assim, dos bandeirantes, eles descobriram aí a outra riqueza, que era o ouro. E claro, né, outros países de olho no nosso país aqui, o que fizeram? Falaram, opa, vamos mudar para lá, porque a gente também quer explorar, porque aqui era tipo terra de ninguém, né? Ninguém mandava, entrava, exploravam-se, e o que eles achavam acabavam ficando para eles. Fazia aí um trato com o rei de Portugal, né? No caso, que aqui era uma colônia de Portugal, né? Mas assim, era um trato muito do mal feito, né? E, enfim, tá? E aí essa grande quantidade de pessoas, aí 600 mil pessoas, né? Entre comerciantes, religiosos, proprietários e aventureiros, interessados em explorar as minas, se deve ao fato de que o mineral
Inicialmente, ele era encontrado com a facilidade da extração dele, era muito fácil, visto que o ouro era encontrado na superfície da terra, no leito dos rios, né? Então imagine você estar no leito, sentadinho ali no leito do rio, né? Vamos pensar assim, sentadinho molhando o pé no leito do rio. Então ali onde você senta e molha o pé bem na beiradinha, no leitinho do rio, eram encontrado aí esses ouro, né? Essa riqueza, tá certo? E à medida que ia se esgotando nesse rio, na beira desses rios, no leito desses rios, eles iam mudando, abandonando o local e indo para outros locais aí do Brasil. Então, por exemplo, eu estou explorando um determinado rio. Ah, lá já não está dando mais tanto ouro como estava dando. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora e vou para um outro leito de um outro rio, no qual eu posso descobrir e explorar mais ainda essas riquezas, tá? E assim, gente, foi chegando muita gente mesmo, e aumentava a tensão, né? E, enfim, as pessoas achavam-se no direito de chegar aqui e ter a exclusividade dessa exploração. Então, assim, gente, deu muita guerra, muita morte por conta disso, tá? E aí, vários paulistas, né, que estavam aqui na capital de São Paulo, resolveram aí emigrar, né? Resolveram aí sair em busca de outros campos, de outras áreas, como no estado de Goiás, no estado de Mato Grosso, onde novas descobertas foram feitas. Olha só que interessante. Então, né, outras pessoas, né, paulistas, resolveram sair daqui, porque a exploração, inicialmente, era aqui no estado de Minas, né? Porém, outros, né, outros paulistas resolveram aí emigrar para outras áreas, né, em busca de outros campos. Então, aí foram descobertas outras jazigas, né? E aí começaram também no Mato Grosso e isso em Goiás, tá? Eles foram embora. E aí começaram a se dedicar também à pecuária, né? À agricultura. Então, assim, dando assim também um início aí ao comércio, né? Dessa questão da pecuária e da agricultura dentro do nosso país, tá certo? Mas o forte mesmo nessa época, nesse século, que era o século 17, era a exploração do ouro. Então, como a Pro disse, vai repetir, vieram em torno de 600 mil pessoas para cá. E conforme ia acabando esse ouro nos leitos do rio, que era achado facilmente, eles iam para outros lugares, certo? Como que eu posso dizer? E aqui, em São Paulo, no caso, alguns paulistas aí falaram, não, vamos sair daqui, vamos explorar aí outras terras, outros locais, outros lugares, para que nós possamos tentar descobrir novas, né, pedras preciosas, e de fato encontraram na região de Goiás e na de Mato Grosso, tá bom? E além disso, além de encontrar essas pedras preciosas, eles também começaram a se dedicar aí à pecuária e agricultura, no qual deu muito lucro também para eles, tá bom? Vamos lá? Aqui no nosso primeiro parágrafo, gente, vem falar um pouco aí das plantações de São Paulo que entraram em declínio, em queda. Então, assim, não havia mais índios, né, e recursos que estavam, mais índios, né, escravizados. E os recursos estavam mais ao norte em busca de ouros e pedras preciosas, esmeralda. Sendo assim, as bandeiras se esticaram, ou seja, se alongaram, foram embora, foram percorrendo aí o país. Para se ter uma ideia, Antônio Raposo Tavares, um dos mais temíveis bandeirantes, em 1648, viajou por 4 anos, gente, 10 mil quilômetros a pé e de canoa, de São Paulo ao Paraguai, do Paraguai até Mato Grosso, Amazonas e Pará. Pensem vocês, esse homem percorreu tudo isso. Diminuíram as expedições de apresamentos, ou seja, das prisões dos índios, e aumentar as armações, ou seja, as entradas
de familiares que, apesar de modestas, 20 homens eram eficientes aí nessa questão da exploração, né, do nosso país de descobertas, tá? 20 homens davam conta aí. Uma das tribos mais caçadas e escravizada em 1670 foi a dos Goiás, que deu origem ao nome do estado de Goiás. E nós sabemos que muitos foram para lá, né, porque para explorar, né? Acabei de falar aqui um pouco, né, sobre isso, tá bom? Para explorar o que? Novas riquezas, tá bom? Vamos lá. A persistência dos bandeirantes valeu a pena, pois em 1692 foram descobertas jazidas de ouro preto no atual estado de Minas Gerais. Quando a notícia chegou a Portugal, a coroa portuguesa passou a perna nos bandeirantes e distribuiu os direitos de exploração de Minas a lusos e comerciantes do Rio de Janeiro. Nessa corrida, olha lá, então quer dizer, os bandeirantes descobriram, né? E claro, né, o rei de Portugal passou-lhe a perna, né? Dando os direitos aí de exploração a comerciantes do Rio de Janeiro e a lusos, isso tudo no estado de Minas Gerais, tá? Nessa corrida pelo ouro, até contrabandistas da Bahia foram para o Ouro Preto. Houve reação dos paulistas, que em 1709 armaram uma tropa de índios e mamelucos que atacaram os forasteiros, os galinhas de bota, em Tupi, os emboabas. Foi dado início à Guerra dos Emboabas, que só terminou, olha só, gente, olha o que se causou, toda essa questão da descoberta do ouro, da exploração do ouro, da busca por riqueza, por poder desse povo aí europeu, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá as barras de ouros, como era, tá? Com selo real, ó. Tá? E vamos continuar o texto aqui. Foi dado início à Guerra dos Emboabas, que só terminou em 1711, quando os paulistas foram expulsos. Em 1720, foi criado a Capitania de Minas Gerais e Vila Rica de Ouro Preto, que se tornou a capital aí de Minas, tá bom? Ai, gente, olha só, como que eu posso dizer, né? O Brasil, ele, desde que ele foi descoberto, né? A gente vê o quão errado, né? Esse país começou, né? As pessoas, na realidade, descobriram aqui não para beneficiar, né? Mas sim para lucrar, para conseguir coisas, para conseguir riquezas, dinheiro, né? Enfim. E aí deu-se a origem aí de toda essa, eu posso falar hoje, a corrupção que tem no nosso país, infelizmente, por conta aí já que já começou errado, né? Já descobriram o Brasil e começaram errado, né? Começaram a ganância, né? Querer sempre mais. E por isso que hoje isso tudo se arrastou, né? Não que parou no tempo, não, se arrastou toda essa corrupção, essa política de poder, enfim, tudo vem se arrastando e desde que o Brasil foi descoberto, não mudou, tá bom? Olha lá. Nesse outro parágrafo, vem falar um pouquinho que os bandeirantes continuaram a procurar ouro, tá? Algum deles, como Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi atrás da mítica Serra dos Martírios, né? Que diziam ter montes feitos de ouro. Após 3 anos vagando pelo Cerrado, e era muito tempo, hein, gente? Pensem vocês, andar 4 anos, andar 3 anos, né? A Anhanguera finalmente encontrou metais preciosos nas terras dos índios. Goiás, em 1725, foi fundada a cidade de Goiás. Então, ó, Goiás, Minas, Mato Grosso, ali estava, né, a menina dos olhos, vou falar assim, do Brasil, em riquezas de ouro e metais preciosos, tá certo? E tudo, ó, bandeirantes famosíssimos, né? Bandeirantes famosos que veio a descobrir, porém, o rei de Portugal, nada bobo, deu a posse aí ao direito à exploração a alguns comerciantes do Rio de Janeiro, né? Conforme a gente viu,
na outra página. E também aos lusos, né, que são pessoas que são natural aí de Portugal, tá certo? Pessoas que é natural de Portugal, que nasceram lá. Então, nada bobinho eles, né? Olha lá. As descobertas de metais preciosos atraíram bandeirantes de todos os lugares, e quando a notícia chegou a São Paulo, os habitantes saíram em massa para Eldorado, surgindo assim as explorações fluviais. O que eram isso, gente? Exploração via rio, né? Ou seja, as monções, ou seja, expedições de barco mesmo, de rio, tá? Que exploravam aí os rios. A tarefa não era fácil, pois na rota havia os índios paiaguás, que com suas frotas assaltavam os barcos dos paulistas. Então, olha lá. Então, não era nada bobos também, né? Os índios aprenderam aí a malandragem, né, dos portugueses, né? Essa questão aí de parar no meio do rio e assaltar, né? Aliados à poderosa tribo de Guaicurus, obrigaram os portugueses em 1740 a fazerem um tratado de paz. Quando ocorreu o massacre de uma monção, ou seja, em 1727, os portugueses declararam guerra aos índios e os conflitos terminaram em 1782. Olha lá, gente, mais de 60 anos, com o armistício, ou seja, com uma trégua, tá bom? Então, assim, não era fácil, tá? Ok, esses homens eles exploraram, os bandeirantes exploraram, os bandeirantes eles conseguiram aí muito ouro, né, na questão da descoberta. Depois veio o rei de Portugal, passou a perna neles, aí dando direito a essa exploração só quem tinha a nacionalidade, a naturalidade de Portugal mesmo, os lusos, e também alguns comerciantes do Rio de Janeiro, mas mesmo assim eles eram ousados, né? Tanto o Bartolomeu para poder explorar, e ele foi avançando as terras. E ali acharam, porém, quando eles começaram aí essa exploração via fluvial, né, que são as moções, via rio, de barco, o que aconteceu? Alguns índios, né, havia uma rota, e aí que acontecia? Os índios assaltavam, né, esses barcos paulistas, né, e que eles eram aliados à tribo Guaicurus, que era uma tribo também muito temida, tá certo? E aí aconteceu um massacre, gente, em 1727, né? E aí os portugueses declararam guerra aos índios. Pensem vocês aí nessa rota toda, por conta da descoberta do ouro. E descobriram, né? Enfim, e aí declararam a guerra aos índios, e essa guerra durou aí mais de 60 anos, tá certo? Muita gente morreu por conta dessa descoberta do ouro que nós tínhamos aqui no início da descoberta aqui do nosso país, tá bom? Vamos lá, olha lá. Agora nós vamos ver um pouquinho como era o trabalho nas minas de ouro, olha lá. Importante vocês visualizarem aí no livro de vocês como que era esse trabalho, um montoado de gente. Vocês estão vendo, ó, o leito do rio, ó, tá? Vamos lá. As jazigas de ouro descobertas era considerada propriedade da coroa portuguesa e necessitavam de autorização para serem exploradas, ou seja, Portugal dominou também aí a exploração do ouro, né? As terras eram demarcadas e cedidas aos descobridores da jazida, que pagavam impostos e a parte devida ao rei. Então, olha lá, eles até poderiam explorar, tá? Mas tinha aí um imposto que devia ser pago, uma parte aí devida ao rei, tá certo? E precisava da autorização também do rei para poder explorar. Não era assim mais não, tipo, descobriu o ouro, pronto, acabou. Não, eles tinham que pagar imposto e também as terras eram demarcadas, né, e cedidas a esses descobridores. Porém, tinham que pagar aí um imposto e a parte devida ao rei, que nós vamos ver aí nas próximas páginas. Olha lá. Inicialmente, o ouro foi encontrado facilmente no leito dos rios e era chamado ouro de aluvião. Mais tarde, foram abertas minas nas encostas das montanhas. Olha lá.
Então, eram facilmente encontrados no início no leito do rio, e era um ouro aluvião, e depois foram abertas minas, né, nas encostas das montanhas. A gente tá vendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? No garimpo e nas minas, os indígenas e negros foram colocados para trabalhar, é claro, né? Imagina que eles iam colocar a mão na massa. Estes vinham inicialmente dos engenhos de cana em decadência no litoral nordestino e mais tarde da África. Então, muitos escravos, né, vieram para cá para quê? Para a exploração dessas minas de ouro aí, né? E trabalhavam como escravos, tanto eles como os indígenas que eram escravizados. Com o tempo, os negros formaram a maior parte da população do local. Então, depois vocês observem a foto e voltem o texto, tá, gente? Que é importante vocês fazerem a leitura. A Pro tá aqui explicando, mas eu sempre falo que é de suma importância vocês fazerem a leitura também em casa. Vamos lá. Na região das minas, os primeiros moradores sofriam com muitos problemas. A falta de moradia, olha lá, ferramentas, comida e vestimenta. Os mineradores não tinham interesse de praticar agricultura e, portanto, os alimentos tinham que ser trazidos de outros lugares, o que elevou o preço. Então, eles não tinham condições também de moradia, olha lá. Não tinha ferramenta, não tinha comida e muito menos vestimenta. Ficavam lá explorando, né, alguns moradores. E aí a comida, ela tinha que vir de fora, né, de outra cidade, o que encarecia muito. Então, eles não tinham interesse de plantar para comer. Eles tinham interesse somente de explorar o local e a comida vinha de fora com um preço assim absurdo, tá? As pessoas interessadas na prática do comércio ficaram tão ricas quanto as que tinham garimpos. Olha só como esse povo ficou rico por conta do comércio que vendia comida e tantos outros também que garimpavam, que exploravam aí, né, a riqueza, o ouro. Do Nordeste vinha o gado bovino que fornecia a carne. Olha as regiões. A região do Rio Grande do Sul fornecia a carne seca e também cavalos e mulas utilizados no transporte de mercadorias. Do Rio de Janeiro eram transportados tecidos e diferentes tipos de ferramenta. Então todo mundo saiu lucrando, né? Se você for ver bem essa questão aí da exploração do ouro. Colocavam-se em locais e não tinha muito condições de vida, porém tudo que eles precisavam eles compravam, vinha de fora, e esse povo que fornecia aí tanto tecido, comida, a carne, ganharam muito dinheiro também, e esses que estavam lá comandando a exploração nos leitos dos rios também ficaram muito ricos. Com o tempo, muitas vilas cresceram e o comércio aumentou. Foram fundadas na região as cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas do Campo e Arraial do Tijuco, atual Diamantina, onde foram encontradas minas de diamantes. Então, muitas vilas aí foram criadas, né, com o comércio e com o tempo, né, essas vilas cresceram. Olha lá, Vila Rica, está no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, essa obra de arte. Nós temos aqui a atual cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, olha lá. Tudo isso aqui foram cidades, gente, que deram muitas pedras, muitas riquezas aí para o nosso país, em exploração. E até hoje, viu? Tem locais nessa cidade que são explorados ainda, ou para ver se acham ouro e pedra, e tem aí regiões nessas cidades que são encontradas o ouro, tá bom? Vamos lá? Nas vilas e cidades viviam homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, negros escravizados, que além dos trabalhos nas minas e garimpos, também faziam as tarefas domésticas para os moradores da região. Trabalhavam para os comerciantes. Olha lá, então antes de eu virar, só para explicar aí um pouquinho esse parágrafo, então assim, nessas vilas viviam homens, né, viviam as famílias, mulheres e crianças, rico e pobre, negros e escravizados, tá?
E além dos trabalhos nas minas e garimpos, esse povo também faziam as tarefas domésticas para os moradores da região. Então, assim, os negros, os escravizados, os pobres, né? Algumas mulheres e crianças também faziam aí as tarefas para os moradores da região. Trabalhavam para comerciantes ou no transporte de pessoas, tá? Alguns negros escravizados recebiam autorização de seus senhores para alugar seus serviços nas ruas da cidade. Então, além de ser escravizado, alguns recebiam autorização aí para poder trabalhar, né, e ganhar um dinheirinho, no caso, tá? Eram chamados de negros de ganho e recebiam dinheiro como pagamento. Então, na hora que ele não estava servindo aí os senhores dele, eles estavam trabalhando, né, oferecendo serviço em algumas ruas das cidades para receber um ganho aí, tá? Boa parte desse dinheiro, olha lá, era dada aos seus patrões. Olha, gente, você trabalha e você tem que entregar o dinheiro para o seu patrão. Boa parte, né? Olha, um desaforo, viu? Eles vendiam vasilhas, cestos, doces, leite, águas, cafés, galinhas, alho, cebola e etc. Então, eles faziam uma feira, né, na realidade aí, né, no comércio lá na cidade, né? E todo o dinheiro arrecadado que eles conseguiam com esses produtos eram entregues aí, uma parte desses ganhos aos senhores, aos patrões dele, tá? Com o tempo, alguns escravos conseguiram pagar aos seus senhores e ao governo para obter a sua alforria, isto é, a liberdade. Então, com esse trabalho, mesmo eles devolvendo aí o dinheiro aos patrões, eles conseguiram com o tempo entregar, né, entregar aí o dinheiro e conseguir aí o direito à liberdade. Às vezes a vida desses negros ficava pior, pois não conseguiam emprego por conta do preconceito. Isso aqui a gente falou bastante, né? Então, assim, muitos deles não conseguiam emprego por conta do preconceito e não tinham propriedades e nem comida. Não tinham nem propriedades e nem comida. Por isso que a Pro fala que foram largados à margem, deixado à margem, sem assistência nenhuma. O comércio desenvolveu-se muito artesãos, sapateiros, ferreiros, ourives, médicos e advogados procuravam essas cidades, principalmente porque conseguia ouro em troca de seus produtos e serviços. Tá certo, gente? Então, conhecendo aí um pouquinho da exploração da história do ouro, tá? Leiam novamente o texto que a Pro acabou de explanar aqui com vocês, tá? Que vai até a página, da 17 até a página 20, tá bom? Aqui tem o vocabulário, tá? A Pro não quis falar o que significa mesmo, para que vocês viessem aqui no vocabulário e lessem o que significa cada palavra aí, ó, em destaque, tá bom? E aí nós vamos aí para nossa, como que eu posso dizer? Para nossa atividade do dia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente? Olha lá, na atividade 13, baseado aí no texto, em novas pesquisas, construa um cartaz ilustrativo sobre a corrida pelo ouro no trabalho nas minas. Como nós não estamos em sala de aula, nós não vamos fazer esse cartaz, tá bom? Então, essa questão aqui, número 13, nós não vamos fazer, tá? Nós vamos seguir aí outra pesquisa que a gente tem na página 22, que eu prefiro que vocês façam aquela do que esse cartaz, tá bom? Vamos lá. 14. Observe as imagens da página a seguir. O fotógrafo português Cristiano Júnior registrou inúmeros tipos vistos frequentemente na rua do Rio de Janeiro no século XIX. Escreva uma legenda para cada uma das fotos, explicando o trabalho realizado pelos negros de ganho que viviam na região de Minas Gerais. O que eram esses negros de ganhos? A Pro acabou de explicar. Eram alguns negros escravizados que recebiam autorização dos seus senhores para alugar os seus serviços na rua. Então, eles trabalhavam para os senhores dele, um tempinho vago eles iam e trabalhavam na rua,
para ganhar um quê? Um dinheiro, um troquinho. Esse dinheiro que eles recebiam, boa parte era dada aos patrões e eles ficaram com outra parte, tá bom? Então eram os negros de ganhos, tá bom? E aqui tem umas figuras na página 21, no qual vocês vão dar o nome, né, para cada serviço que cada um deles, olha aí, estão fazendo, tá bom? Aqui, gente, se você observar na letra A, né, ele está carregando o que aqui? É um tonel, né? Um tonelzinho aí, ele é o que? Um carregador de leite da época, tá? Então, na letra A, você vai colocar que é o que? Um carregador de leite. Na letra B, gente, ó, como a imagem tá preta e branca, não dá para ver direito, mas esse aqui era vendedor de papagaios, ó. Tá vendo, ó? Era vendedor de papagaios. Então, você vai colocar um dos serviços que tinham também aí na rua, né? Por esses negros de ganho, ele era vendedor de papagaio. A letra C, ele era o quê? Barbeiro, ó, o cabeleireiro de hoje, né, ó. Tá vendo? Eles trabalhavam como barbeiro, tá? Na letra C. E na letra D, a última, se você observar bem a foto, era vendedora de legumes, tá certo? Então, você vai escrever vendedoras de legumes, tá certo? Então, essa é a atividade 14. Lembrando que a 13 nós não vamos fazer, tá bom? Vamos lá. Os negros eram a principal mão de obra empregada nas minas e garimpos nessa época. Da mesma maneira, nas fazendas de cana-de-açúcar, eles sofriam diante do desprezo e do preconceito, trabalhando aproximadamente 12 horas diárias. Pensem vocês trabalharem 12 horas diariamente e sem folga. E quando não cumpriam suas obrigações, suportavam castigos muito cruéis. Eram intensamente vigiados em seu trabalho para que não pudessem roubar nada que encontrassem. Olha lá, aqui tem uma foto, ó. Eles trabalhando duramente. Tá vendo, ó? Os capitães aí do mato, ó. Observando, né? O trabalho deles. E ai deles se não cumprisse com a tarefa. Recebiam castigos muito cruéis mesmo, tá bom? Vamos lá para a página 22 agora? Página 22, gente, olha lá. Os negros foram figuras muito importantes durante esse período da história do Brasil, por conhecerem muitas técnicas de extração de ouro, metal encontrado em abundância em algumas regiões da África, tá? Então, eles foram muito importantes aí por conta dessas técnicas de trabalho, tá certo? Atividade número 15, pesquisando. É isso que eu queria que vocês fizessem, né, em vez do cartaz, tá? Pesquise em livros ou na internet como era a vida desses negros escravizados nas minas de ouro. Então, que você vai lá no seu amigo Google, vai pesquisar como era a vida dos negros escravizados nas minas de ouro. Você vai escrever no seu caderno e você vai me mandar essa pesquisa, fotografar e me mandar, porque eu quero dar uma olhada, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Essa questão do ouro. Semana que vem nós vamos ver aí a questão dos impostos, né? Como que eram pagos para a coroa portuguesa, todo o ouro que era achado aqui, como que era pago 1/5, né? Eu já dando um spoiler aí da próxima matéria sobre o imposto. E é isso por hoje, tá? Façam a pesquisa, escrevam a pesquisa, tirem foto e me mandem, porque eu vou cobrar lá no grupo, tá certo? Preciso que vocês me mandem para eu dar uma olhada como que foi feita essa pesquisa. Não tem segredo, você só vai colocar como era a vida desses negros escravizados nas minas de ouro. Ou como era a vida dos escravos nas minas de ouro, tá bom? E aí você vai me mandar, vai pesquisar, escrever bonitinho e vai me mandar como que era essa vida deles, tá bom? Então por hoje é isso, tá certo? Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.